Muito bem, 8 horas. Eu sempre tenho que ter a bendita da colinha aqui. Desculpa, gente. 8 horas e 20 minutos. Quem está nos acompanhando com a imagem já está vendo o Cristiano Guimarães. Ele que é. Eu vou colocar como escritor, tá? Porque são inúmeros os títulos, mas agora a gente vai falar com o Cristiano escritor. Finalmente. Para falar de um livro que, aliás, é um tema necessário, mas que pouca gente entra no debate, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como as empresas têm que se adaptar a isso. É esse o tema do seu novo livro? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Obrigado aqui por estar aqui com vocês, é uma honra, a gente ouve muito vocês aí, todo dia de manhã indo para o trabalho, é uma honra estar com vocês aqui. Sim, o tema é esse, é um assunto que eu desenvolvo consultorias desde 2019, antes da lei começar a entrar em vigor de fato, e realmente as empresas estão menos de 70% das empresas do Brasil estão adequadas à LGPD, né? E é um assunto que às vezes parece um bicho de sete cabeças, é muito parecido com quando a Lei de Defesa do Consumidor entrou em vigor, né? Fica parecendo que é uma obrigação, mas as pessoas não veem a parte boa do processo. Cristiano, e as empresas têm dificuldades, né, com isso? Fala um pouquinho pra gente. Tem, porque é muito cultural, né? É o papelzinho que você deixa, uma lista que você deixa em cima da mesa, que não pode deixar em cima da mesa, é na hora que você vai descartar um lixo, você tem que rasgar, picotar ou queimar. Então, é uma questão muito cultural do processo de adequação. Não é difícil, ela é trabalhosa. Uma adequação numa empresa devidamente feita leva até um ano e meio para adequar, mesmo uma empresa pequena. Tudo varia de acordo com a quantidade de processos que a empresa tem e qual que é o nível que ela está em termos de segurança de dados internamente. Explica para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, o que é a LGPD, que tem muito, né? Legal, como legal. disse, né? É algo que o pessoal ainda fica às vezes meio Sim. perdido aí. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que ela foi criada em 2018, sancionada em 2019 e começou a valer em 2021, em 1º de agosto de 2021. Ela veio como uma exigência da União Europeia para os países aqui das Américas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, também teve uma exigência para os Estados Unidos quanto a isso também, que nós temos que cuidar de ter uma lei para proteger os dados de pessoas físicas, ou seja, aquelas pessoas que te ligam de madrugada que tem seus dados, você não sabe como é que ela teve esses dados, se você souber de qual empresa que é, você tem um direito, porque os dados são seus. Então você tem um direito de exigir isso. Quando uma farmácia te pede o CPF, você tem que perguntar, ela tem que te falar por que ela está te pedindo aquele CPF. Então, a LGPD ela veio para isso, para que as empresas e pessoas que lidam comercialmente, mesmo ser pessoa física, elas prestem conta ou ela tem proteja os seus dados, para que esses dados não vazem, porque da situação mais simples, a situação mais perigosa pode acontecer. E o livro traz essas orientações? Não. Qual é o conteúdo exatamente? É porque é o seguinte, uma consultoria para adequar uma empresa hoje à LGPD, ela pode custar até R$200 mil. 200 mil reais? Quando é muito pequenininha para fazer algo, ela custa em torno de R$60 mil, mais ou menos, quando a empresa é pequena, tem poucos processos. Por quê? Mas isso porque é caro de fazer. E o livro, eu trouxe uma forma de que qualquer pessoa, qualquer empresa consiga se adequar sem precisar de uma consultoria. Interessante. Porque ela é um guia prático, ela não é técnico, ela é prática. Certo. Ela não tem juridiquês, ele é simples, objetivo e detalhado. Então, se eu desenvolvi, como eu já tenho 6 anos já que eu trabalho com LGPD, eu desenvolvi uma metodologia de adequação para que eu consiga organizar as empresas, e essa metodologia, durante esses anos, eu fui na prática, são mais de 100 empresas adequadas pela nossa empresa. Na prática, nós fomos melhorando essa metodologia. E eu levei 2 anos para esse livro ficar pronto, colocando essa metodologia passo a passo. Tanto é que o início do livro, ele mostra a metodologia, etapa por etapa, fase por fase, e ele não tem capítulos, eles têm as etapas. Então, etapa 1 da fase A, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, segunda coisa que você vai fazer, passo a passo. É um manual mesmo. É um manual, é um guia prático. Tanto é que o títulozinho dele está assim, um guia prático. Porque ele realmente é um guia. Olha, você tem um bar,
Você tem os dados dos seus clientes ali que penduram ou alguma coisa, você precisa de LGPD. Você tem uma grande indústria, que você tem uma listagem de clientes, você tem que ter LGPD. Você tem funcionário, você tem que ter LGPD. Por quê? Porque os dados dessas pessoas estão em risco. E a gente percebe um grande, né? Eu vou falar em duas situações, Por favor. tá? Uma que eu não sei como um consultório médico conseguiu os dados da minha mãe. Tava naquela briga porque o médico havia sido descredenciado de um plano, o plano estava tentando empurrar um outro cara lá, uma outra situação. Do nada, o consultório desse outro médico conseguiu o contato da minha mãe e começou a enviar mensagens. Aí que é legal, desculpa te interromper, mas aí que é legal, porque aí eu vou empolgar, né? Porque o que acontece? Quando você pode pegar e denunciar esse laboratório. A ANPD, que é a coisa mais simples do mundo, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você colocar no Google ANPD, você consegue fazer uma denúncia explicando, se colocar anônimo, eles não vão colocar. Você falando quem é você e a situação, o nome da sua mãe, que os dados dela vazou para esse laboratório, a ANPD vai entrar em contato com esse laboratório e fala assim, como é que você pegou esses dados? Acho que foi a primeira questão, porque assim, minha mãe precisa de um apoio ali, né? Sim. Porque se fosse depender dela, ela já teria ido com esse outro médico, nada contra, enfim, nem conheço o profissional, mas achei muito estranho como que aquele consultório, que a gente nunca nem tinha ido, né, conseguiu. E a tal das ligações acaba passando por essa situação de marketing. O problema das ligações. Minha mãe adora, porque ela já virou até amiga já das atendentes, das mulheres que ligam. Minha mãe aposentou. Então toda vez tem um empréstimo consignado para ela. Fala, a senhora tá cheia do dinheiro, hein? Cheia dos amigos. Essas empresas também se enquadram nessa situação. Elas têm que prestar conta de como é que elas conseguiram esses dados. Por exemplo, o problema de muitas dessas ligações, primeiro que 60% não te fala nada. Você fica lá e ela fica calada e desliga na sua cara, né? Você não sabe de onde que veio, o que aconteceu. Alguns falam com você. Por exemplo, vou dar só um exemplo prático para você. Eu recebo uma ligação do Banco Safra em busca da Antônia. O meu telefone é o meu há pelo menos 8 anos. Eles buscam a Antônia, há uns 5 anos que eles buscam a Antônia. E eu liguei para o Banco Safra. Falei assim, olha, eu tenho recebido ligações de... Não, a gente não liga para ninguém. Ainda tem isso. Vou te dar um exemplo referente à própria LGPD sendo aplicada de fato. Em 2022, houve um vazamento gigantesco de dados no Serasa. Todo mundo ficou sabendo disso. Acho que foi 150 milhões de dados mais ou menos vazaram. E o Serasa até hoje está respondendo por isso, tem um processo contínuo, estão recorrendo referente à LGPD, e essas pessoas buscam esses dados com nome e eles vendem 1 milhão de dados aleatórios a 8 euros na Deep Web. Então, tudo isso, então a Serasa, porque desculpa aí o tempo, porque eu falo muito. Como é que funciona a LGPD? A LGPD não é feita para poder saber como é que evitar que os vasos vazem. Ela serve para poder fiscalizar se você está fazendo tudo o que é possível para os seus dados não vazarem. Então, se os dados vazaram do Serasa, ou um vazamento de dados no Serasa, por exemplo, ou temos vários casos aí no Brasil, meu amigo, o que você está fazendo para evitar isso? Como é que você está evitando? Eu brinco que se a pessoa tem um barzinho, que é ele e a mulher dele que trabalham lá, ele tem uma lista de pendura, né? Anota aí, ali, e ele é o único que tem acesso a isso, coloca no cofre, ele está adequado à LGPD. Ele tem um processo claro, objetivo, com uma pessoa só acessando aqueles dados. Pronto. Ele não tem problema com a LGPD, está adequado. É isso, você tem que mostrar que você está fazendo tudo o que é possível, dentro das suas condições, para evitar que esses dados vazem. Mas a torneira é gigante. Você pensar, vou perguntar para vocês, quem que é a pessoa que você acha que tem mais acesso a dados aqui dentro da rádio? Quem? Quem que seria? Eu não sou porque eu fico aqui só uma horinha. Eu acho que é a Darcy Castilho. Se eu te falar que é a moça da faxina. A moça da faxina. Claro, ela vai em todas as salas quando você não está lá, ela tem acesso a todos os computadores quando você não está lá, ela tem acesso ao lixo quando você não está lá, ela tem acesso às gavetas quando você não está lá. Se você não criar um processo de ajuste e adequação para evitar que esses dados vazem de qualquer forma,
e ela não tiver um treinamento e ser responsabilizada caso os dados vazem através dela, ela é a pessoa que mais tem acesso a dados. Sim, sim. Se Muito livrou, interessante. Darcy? Se livrou, Darcy. Muito interessante. Mas na próxima a gente te pega. Mais Cristiano, aliviada agora com essa informação. Aguardamos ansiosamente. Cristiano, fala pra gente como adquirir o livro, então. Olha, o livro físico, eu ainda estou terminando a negociação com a editora, e a parte digital você acha pela Amazon. Na Amazon você encontra, ou no meu site também, no site da CPG Consultoria, você encontra também a forma de adquirir o livro lá. Posso dar o site? Sim, sim. O site é www.cpg, C de casa, P de pato, G de gato, CPG Consultoria, tudo junto.com.br, ou na Amazon, digita o nome do livro ou o meu nome, Cristiano Guimarães. Qual que é o nome do livro? Como adequar a minha empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. E o nome Cristiano Guimarães. Com CH, que minha mãe colocou um H ali para atrapalhar as Não pessoas de me inventaram. encontrarem, mas... CHR, tá? CHR, isso, Guimarães. que as pessoas colocam H e tiram R, isso é normal. Cristiano, a gente poderia passar a manhã inteira aqui explicando e Tem tal. coisa demais. Eu contando as histórias da minha mãe, porque ela é terrível na tal da LGPD. Mas o nosso tempo é curto. Muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Obrigado. Quando o livro estiver fisicamente já pronto, só vir pra cá pra gente mostrar ele pro pessoal. Fechado, combinadíssimo. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado. Cristiano. Jornal da Manhã, Unifev. Pessoal, Darcy vai ficar brava comigo no dia do meu aniversário, Meg vai ficar brava comigo, não é teu aniversário, mas vai ficar brava comigo, e o Cristiano também. Vamos já chamar a professora já? Pra fazer a troca aqui? Isso, do espaço Santa Casa. Obrigado. Obrigada, Muito obrigado. Cristiano.